SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Este é o Floripa em Foco do SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado de Santa Catarina, toda quarta-feira aqui na TV Comunitária. Não só para quem assiste o canal 4 da NET de Florianópolis, mas transmitimos também pelo tvfloripa.org.br e todos esses Floripa em Foco também estão disponíveis no www.sint-sc.org.br. Professora Claudete Mitman, boa tarde, tudo tranquilo? Boa tarde, mais uma vez aqui, Silvio. Mais uma vez, né? Vamos contar histórias. Vamos conversar de novo. Isso, a dona Claudete, professora Claudete Mitman, diretora de comunicação e imprensa do SINT, e que esteve na última manifestação dos professores no dia 20, e teve professoras do interior do estado que vieram conversar em função de a ter visto aqui. Falaram do nosso programa, do Floripa em Foco. Falaram bem, né? Falaram bem, que assistem, que vêm, não sei se é pela NET ou pelo canal do SINT, mas o importante é que a mensagem da gente esteja chegando às pessoas, né? Isso é muito importante. Compensa, né? Isso compensa. Que dá ânimo, né? A gente devagarinho vai conquistando espaço. Né? Nada vem de graça, né? Não, tudo conquistado. Tem que ter muito trabalho duro, né? Planejamento. Isso. E lá no interior, essas professoras chegaram a falar se está acontecendo o fechamento de escolas por lá também? Olha, o fechamento de escola, se a gente começar a pensar historicamente, ele começou com as chamadas nucleações. Nucleações. No interior, isso ocorreu com as nucleações. O que é isso? As nucleações ocorreram, eu acho que foi na gestão que começou isso, na gestão do Maldana? Não era Pedro Ivo, não, era do... Antes do Pedro Ivo? Então não, foi após Pedro Ivo. Foi após Celso Pedro Maldana, Ivo. Não. Eu vou lembrar, nem o Kleino Bink não foi. Foi o... Paulo Afonso Vieira. O que aconteceu? Na época, inicialmente, porque quando a LDB foi aprovada, ela estabeleceu a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais, ela estabeleceu a competência de cada ente federado para com a educação. Sim. Então, os municípios, preferencialmente, vão atender educação infantil e ensino fundamental. O Estado, preferencialmente, o ensino médio. E as universidades, preferencialmente o ensino superior. Mas isto não quer dizer que nenhum desses entes possa atuar deixe de atender qualquer outra área, seja desde a pré-escola, do ensino infantil, até o ensino superior, porque nós temos universidades municipais, nós temos estaduais, nós temos, por exemplo, o NDI na universidade, é um núcleo de educação infantil, né? Dentro da UFS. E na época, o governo achou por bem, nós tínhamos, eu acho que quase 50 mil crianças que tinham pré-escola atendidas pelo governo do estado e foram fechadas. 50 mil vagas? Basicamente 50 mil vagas de educação infantil, porque eles entendiam que o governo não deveria mais atender. O sindicato, na época, entrou com uma denúncia na Promotoria da Infância e Adolescência, e isso fez com que o Estado voltasse atrás em algumas unidades que foram fechadas, mas aí o que ocorre? Você põe uma placa na frente da escola, não há vaga, não há matrícula, os pais vão procurar outro caminho, né? Sim. E acaba que isso foi acabando, paulatinamente foi acabando. E daí o que aconteceu em seguida? Se fez um levantamento e os municípios, o Estado, estabeleceram que as escolas do interior de até 180 alunos seriam fechadas. Então, por exemplo, claro, você tem uma sociedade agrícola que, num curto período de tempo, se torna industrial. Ela migra para os centros urbanos. Sim. O número de crianças nas escolas rurais diminuiu.
Claro, nós tínhamos escolas que tinham lá 8, 10 alunos, 12, porque eram comunidades bem isoladas. E a escola também adequada. Era uma escola pequena, geralmente Isso. uma sala ou duas salas, chamadas escolas isoladas, né? Isso. E lá, às vezes, o professor dava aula para a primeira e segunda série, terceira e quarta junto, um professor só, Sim. que era o professor que trabalhava com turma multisseriada, né? E agora nem isso. Não, e daí acabou. Foi até interessante que acabasse a multisseriada, porque era até meio problemático. Mas o que que houve? Se pegou as escolas até 180 alunos, se fechou, se criou um problema. Eu me lembro que para o sindicato era um problema terrível, porque os professores que trabalhavam ali na comunidade, que eram da comunidade, moravam na comunidade, tinha geralmente a mulher, né? E o marido tinha lá o seu negócio, tinha a sua vida estruturada naquela comunidade, ela teve que se deslocar para outro município, para um outro município, para outra escola. E muitas dessas crianças foram levadas com transporte coletivo escolar para a periferia das cidades. Então você pega um grupo de crianças que está num ambiente e coloca para um outro, onde ela não se sente como pertencente daquele grupo ali. A condição de pertencimento dela, aquele grupo social, se perde. Até se adaptar já... E fora que aí vem os conflitos, nós sabe, sei lá, com quem vai se reunir. Muitos pais, por exemplo, no nosso interior, você sabe que a Santa Catarina não tem asfalto em todas as regiões. E você sabe que nós sofremos com problemas de chuva, enxurrada, leva a ponte. Aí o ônibus não vai. Aí a criança, ela tem que ser transportada. Ou ela vai a pé, ou não sei como. Ou deixa de ir na aula, porque ou deixa de ir para a escola. E muitos pais se mudaram para a periferia da cidade, para o filho ficar mais próximo da escola. Então, isso criou uma desagregação familiar, uma desagregação, inclusive cultural. Sim, tudo. Como sequência, veio o processo de municipalização, na época que se criou, chamado Fundef, no período em que o Paulo Renato era ministro da Educação. Era Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Isso. Então, você atendia do primeiro ano ao oitavo. E, com isso, se criou o processo de municipalização, daí o Estado começou a passar os alunos do ensino fundamental para os municípios, municipalizando as escolas. Muitos prefeitos, a grande maioria, não quis os prédios do Estado. Por quê? Queria Primeiro, gastar porque dinheiro... estava... A maioria, muitos deles deteriorados, em péssimas condições, teriam que investir muito para recuperar. Outro problema eram os funcionários que trabalhavam nessas escolas. Que viriam junto. Que teriam que vir junto ou ser deslocados para outros municípios, outros locais, porque eram professores efetivos. E esses passariam também sob responsabilidade do município? Não, porque eles ficariam como funcionários do Estado, porque tinham feito concurso para o Estado, trabalhando numa escola municipal. Então, pelo município. Pelo governo do Estado, porque continuariam funcionários do Estado, devido ao concurso. Então, criou uma celeuma também, saudade. Muitas escolas foram fechadas, ficou funcionando só ensino médio, aí houve o sucateamento de muitos prédios, de muitas escolas, e claro, a gente sabe que hoje, por exemplo, com o controle familiar, o número de filhos por família diminuiu. E com isso, claro, diminui o número de alunos. Mas o governo do Estado não deixou de fazer o dever de casa de se desresponsabilizar com a maioria das áreas de educação. Ele quer ficar com o ensino médio apenas. Tá? O que acontece? Você tem escolas fechadas, você tem crianças precisando de atendimento. Algumas escolas superlotadas. Outras superlotadas, né? E aconteceu aqui o Celso Ramos, perto da Assembleia Legislativa. Sim. Na realidade, o objetivo era transformar num estacionamento para a Assembleia. A comunidade se organizou, foi a prefeitura, o sindicato se envolveu e conseguimos fazer com que o Estado passasse para o município e foi transformado numa creche que atende todo o entorno. Ótima destinação para isso.
Mas como você falou antes, a escola aqui do Antonieta de Barros, no Centro Histórico de Florianópolis, Sim. é um prédio histórico. Quantos anos fechado? Eu não sei quanto tempo que faz estar fechado, mas está faz muito. funcionando em estacionamento de motos e de dormitório para moradores de rua. E é um local que poderia funcionar como um centro de abrigo para menores, É um espaço imenso. para oficinas, uma escola de música ou qualquer outra coisa para tirar a molecada da rua. Eu não estou dizendo que o governo tivesse que manter aquilo como uma escola se não tem clientela suficiente, mas que desse uma destinação adequada, um espaço tão valioso quanto aquele. Pensasse na cultura, Exatamente, na educação. porque nós tivemos uma audiência pública sobre a violência, né? Faz o quê? 15 dias. E o que mais se debateu foi a violência nas escolas. Ah, é? Exatamente. Tá crítico o negócio. Exatamente. O Ministério, os policiais, o comandante da polícia, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, falando que a violência nas escolas está muito grande por causa do tráfico, por isso, por aquilo, a violência contra professor, com aluno, e toda essa história. E daí nós temos, não se implanta a escola em período em tempo integral, certo? Se a escola não tem espaço para implantar o período em tempo integral, se ela é próxima desse espaço ocioso, então que o poder público crie formas de usar esse espaço de forma propositiva e positiva para a população. Não é? Que não se feche o espaço. Não se fecha a escola. A questão é, vamos fechar a escola e abrir presídio? É isso? Em São Paulo diz que acontece muito. Né? Então, é complicado. A gente entende todas as premissas que tem, diminuição de alunos, isso, mas aquilo, mas há uma falta de responsabilidade por parte do poder público em tomar providências efetivas para que esses jovens sejam atendidos. E esse processo de fechar escolas continua até hoje, começou lá no Paulo Afonso acirradamente. Agora está uma discussão, o Colégio Aníbal Nunes Pires, lá do Estreito, que é uma escola referência, uma escola muito grande e tal, o pessoal está mobilizado. Hoje à noite vai ter uma reunião com a comunidade, com pais, com alunos, para impedir o fechamento. A alegação é que tem poucos alunos. E os alunos dizem que muitos pais tiraram os filhos da escola por causa da situação precária, as condições precárias da escola. Que coisa, hein? Me lembrou o BESC, que ficaram sucateando o BESC, até dizer, não, tem que vender. E esse processo, sabe, com o processo de globalização, com o processo neoliberal, a escola pública ela vem sendo menosprezada e sucateada há bastante tempo. Então, não adianta nós começar a falar um discurso bonito, que a educação precisa ser de qualidade, não adianta nós falar que a prioridade do governo é a educação, inclusive falar em pátria educadora, quando não se toma providências mínimas para resolver certas situações. Vamos ao nosso tradicional breve intervalo e já voltamos aqui no Floripa em Foco do Sint, com a diretora de comunicação e imprensa, a professora Claudete Mittmann. É só um minuto e voltamos na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Olhando desse ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil? Toda notícia depende de quem conta. Assine Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. O antigo e formoso palácio do governo catarinense foi palco de episódios históricos importantes da vida política e social de nossa terra. Construído na época das capitanias, na antiga Vila do Desterro,
o palácio ganhou o nome do nosso maior poeta, Cruz e Souza, e foi transformado em museu. Com suas fachadas, estátuas, escadarias e balcões, o belo palácio é um exemplo da arquitetura do seu tempo. Palácio Cruz e Souza, um monumento da cidade. Da Fundação Cultural Franklin Cascais para a nossa memória. Já ouvi falar música da dengue? A dengue é a música que fica na água parada. Lá fora. Lá fora. Na água. Na água. Ele tem um nariz grandão. Igual do Pinóquio. Virar tudo de cabeça para baixo, quando chover vai ser de água. Os mosquitinhos vai lá e deixa os ovinhos. Até as pessoas podem morrer. É muito sério. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco com o SINT, toda quarta-feira, 2h30 da tarde. Nesta semana, com a diretora de Comunicação e Imprensa, a professora Claudete Mitman, que está nos falando aqui dos problemas com as escolas. Não só problema com falta de estrutura, de professores, de materiais, mas escolas que estão sumindo, né? Estão fechando sumariamente. E a Aníbal Nunes Pires fica aqui em Florianópolis, em que bairro mesmo, professor? Ela fica ali no Estreito. No Estreito. E tem a Escola da Bela Vista também, que na semana passada parece que a comunidade fez uma manifestação pelo não fechamento. Pela defesa. Pela defesa. E nós recebemos também informações, dados da região de Tubarão, onde várias escolas também estão com problema. Na região de Criciúma também tem problemas e na região de Joinville. Joinville é muito crítico. Grande, muito crítica a situação. São escolas assim fechadas, não sei quantas por ano, eu não tenho os dados direito aqui, mas o nosso pessoal de lá, o sindicato, nos passou as informações e nós estaremos divulgando isso no nosso site. Isso é o quê? Por economia? Para fazer economia? O governo alega que a escola não tem mais condições de funcionar, porque tem poucos alunos, porque isso, porque aquilo. Só que aquilo que eu falei para você. No Aníbal Nunes. Se eu vou pegar, por exemplo, a escola do meu bairro, que é o Monte Verde, que é a escola Laura Lima, ela tem passado por um processo de reforma doloroso. Ela faz uma reforma, ela começa, não faz bem feito, cai... acontece não sei o quê, a outra fazem reforma, ela incendeia. E Laura Lima, por exemplo, eu conheço a comunidade, já conversei com vários pais. Eles dizem para mim, eu tirei meu filho da escola aqui pela situação, porque eu tenho medo da segurança, da integridade física do meu filho. Porque a escola não termina a reforma nunca e a escola se torna uma escola perigosa, inclusive pelo fator da violência. E sempre terrenos nobres, né? Casualmente, sempre em locais pois é. nobres. Uma que a gente tem praticamente certeza que uma hora dessas vai entrar em processo de fechamento é Irineu Bornhausen. Irineu Bornhausen fica ali, não sei qual é o bairro, acho que é Coqueiros, é para onde se vai lá para o campo do Figueirense, né? Sim. Não é Coqueiros, é Forquilhinhas ali. É uma escola, Carneira. Um espaço fantástico, com uma piscina semiolímpica. No Estreito? Está lá o nosso amigo estudante. É uma escola com uma piscina semiolímpica abandonada. A gente já foi lá, cozinha em situação precária. Então, você vê a deterioração gradativa da escola, porque se fazem alguns remendos aqui e acolá, maquiando a situação, mas a gente vê que a escola, e é um espaço nobre, porque ela fica no alto, ao redor todo estão construindo prédios e condomínios de padrão mais alto e tal. Me lembrou agora também, não que tenha a ver, né, telespectador internauta, mas me lembrou o livro do professor Gert. Schinck.
Isso, Gert Schinck, sobre a farsa da reforma agrária em Santa Catarina, né? Que ele, documentos disponíveis, públicos, né? Ele compilou lá gente, sobrenomes famosos hoje, que ganharam terrenos imensos. Era só pedir para o governo, sendo da arena, ganhava, né? Pois é, mas naquela época não era reforma agrária, era doação de propriedade. Doação mesmo. Mas quem doava era o tal do Instituto da Reforma Agrária. A ilha é um loteamento. Se você pegar, você vai ver que grandes famílias são proprietários das áreas mais nobres. Sim. E terrenos imensos no Campeche, onde está sendo construído o entorno, né? O anel viário. Então, é uma grande casualidade, né, professor? E como é que o cidadão que nos assiste, a comunidade, pode se mobilizar? Assim, o que ela... Eu já dei a letra, né? Ela tem que se mobilizar, a comunidade, para evitar isso. Ela tem que defender a sua escola. E ela tem que exigir que o governo cumpra a sua função, cumpra o seu papel de provedor e de cuidar do bem público. Porque é interessante quando nós fazemos uma mobilização, se cria toda uma celeuma, se coloca a polícia, se coloca não sei o quê, em defesa do patrimônio público. Aí eu pergunto, a escola não é patrimônio público? Por que ela está sendo abandonada e sendo depredada? Sim. E se manifestando, tem que botar a Exatamente, boca no trombone, tem que ir às reuniões, tem que participar. E não adianta um pai ou dois irem sozinhos na Secretaria de Educação. Uma andorinha só não faz verão. Tem que reunir a comunidade. Se o governo do estado quer fechar uma escola, que vá lá e reúna a comunidade, converse, veja da possibilidade, veja qual a destinação que vai ser dada para aquele espaço e o que a comunidade pensa a respeito. E o Cinti está fazendo algum movimento? Nós estamos, isso que a gente está fazendo, incentivando reuniões, a gente está fazendo a denúncia através divulgando, fazendo denúncia através das nossas redes sociais, através do nosso site, e estamos abertos a qualquer denúncia a respeito, né, que seja de pai, também, de sociedade, e ao diálogo. Nós queremos o diálogo. Nosso objetivo sempre é o diálogo, tanto com o governo quanto com a sociedade. É um problemão, professora. Pois bem, e outra coisa que se poderia fazer, quando a professora citou o nome dessa escola que fica no Estreito, é uma campanha para trocar o nome de algumas escolas. Com certeza, o Cinti já está envolvido nessa campanha. Porque... O Cinti está envolvido, a CNTE, que é a nossa confederação, lançou uma campanha nacional pela mudança do nome de torturadores, assassinos que dão nome às escolas. E que dão nome às escolas, principalmente da época da ditadura, né? Os generais da ditadura está cheio por aí com o nome da escola. Florianópolis mesmo é uma homenagem a um matador, né? Bastante, né? A cidade homenageia o seu grande, como é que eu vou dizer, o seu grande torturador e assassino, né? Se a gente não quer ser, falar numa linguagem pesada, mas não dá para fugir disso. Né? Mortes, né? Exatamente. Na ilha de Anhatomirim. Exatamente. Ainda tem então nós temos uma história toda de como é que eu vou dizer, de equívocos nesse sentido. Né? Porque você deixa uma escola deteriorar, você desagrega a comunidade. Nós temos um grupo muito grande de jovens que deveriam estar frequentando o ensino médio, que não estão fora da escola. E daí a minha pergunta é, o que está fazendo para atrair essa juventude para dentro da escola? Por que ela está fora da escola? Fica aí o questionamento. Né? Alguma coisa está acontecendo, e se ela está fora da escola, ela não vê uma perspectiva de futuro, ela provavelmente ela vai se unir ao traficante, vai para o lado da violência, né? Então, é isso que está acontecendo. O padre, o padre que Wilson sempre dizia, que no morro aqui em cima estava sentado em cima de um barril de pólvora, que ele sempre falava do número de jovens que moram no morro e no entorno aí. E que não têm acesso. Exatamente. E ele faz um trabalho maravilhoso, o padre Wilson, né? Wilson Gró, né? O Instituto Wilson Gró. Ele consegue fazer, mas ele é sozinho também, né? Ele não vai dar conta de tudo. Não, ele é um animal do barril de pólvora. E é necessário que a comunidade se envolva mais. Não adianta ir para a rua, adianta ir para a rua fazer protesto contra a corrupção
Se você não se envolve com os problemas do teu cotidiano na tua comunidade, onde a pequena corrupção está acontecendo, onde os desmandos acontecem, você está sendo conivente com isso. Não adianta ir no final de semana ou no domingo, no fim do dia, com uma bandeirinha, protestar, botando uma camisa amarela, dizendo eu sou patriota. Onde está teu patriotismo quando é para defender o direito da sociedade? Ficam todos como massa de manobra dos meios de exatamente. Às vezes a gente acha que até eles não têm nem noção muito do que está sendo feito. Não. Né? Provavelmente não, professora. Professora Claudete Mitman, a diretora de comunicação e imprensa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, que tem o Floripa em Foco aqui toda quarta-feira e que está disponível também no sint-sc.org.br. Entre em contato com o Sint, filie-se, fortaleça esse instrumento de luta dos professores e não só dos professores, também da comunidade, dos interesses da população. Você vê que a nossa defesa não é apenas só do interesse do professor, mas é do interesse da comunidade, porque nós trabalhamos com os filhos desta comunidade. E talvez por isso mesmo, por essa proximidade, tenha a consciência do que seja ser um cidadão, né? Com certeza. Porque em gabinete, com ar-condicionado... eu sempre digo, só pode discutir educação pública quem um dia militou no chão da escola. Aí pode realmente conversar sobre educação pública. Uma boa semana, até a próxima quarta. Obrigada. E agradecemos também ao telespectador internauta que pode rever esse bate-papo daqui a pouco a partir das 22 horas na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.